E qual será o efeito individual? Traçando aqui os efeitos individuais em linhas bem gerais, né? Fica aqui a recomendação de que, se você quer bastante detalhes, um planejamento bem rebuscado sobre o ano de 2023 para você, faça aí o agendamento de sua consulta astrológica, que é muito mais interessante para você em nível individual. Mas para a gente ter uma noção de como é que isso aqui nos atinge, vale dizer que o eclipse em Escorpião vai atingir o eixo, vamos falar por eixos, né? O eixo Áries-Libra como fatores de modificação de perspectivas de vida, com correções no comportamento. Alguns, né, especialmente o lado Libra, né, vão ter que fazer uma reconsideração do quanto estão se anulando em função do outro, que talvez precisem se afirmar um pouquinho mais, enquanto que os arianos vão ter que fazer aquele balanço sobre as ações que querem fazer individualmente e aquilo que é preciso recuar, ceder um pouquinho mais. Essa é uma hora de ajustes pessoais bastante fortes. É sempre importante fazer aí uma análise boa sobre a própria saúde, né? Isso costuma atingir a saúde desse eixo aí. No eixo Touro-Escorpião, o eclipse está acontecendo justamente nesse eixo, né? Isso são os signos mais afetados. Vale dizer que, quando eu falo ali dos signos, eu não estou falando só do seu signo solar, não. Ah, meu signo é tal. Eu estou falando das ênfases. Se você tem o Sol, se você tem a Lua, se você tem o ascendente, se você tem um bando de planetas num determinado signo, ou tudo isso de uma vez só, você tem ênfase naquele signo. Então, se está acontecendo ali no eixo Touro-Escorpião, você vai ter ali impactos em níveis econômicos, impactos em termos de relacionamentos que vão se alternar de uma pessoa para outra, ou a dinâmica da relação pode alterar, os planos para o futuro, as modificações comportamentais. Pode ser um bom momento para fazer aquela terapia que estava faltando para se entender e entender o que está acontecendo com você e com as pessoas que você gosta. Pode ser aquele momento importante. No eixo Gêmeos-Sagitário, a tendência pode ser, assim como o Áries e Libra tem que fazer ajustes, né? Aqui no caso é você pensar um bocado antes de emitir algum parecer de maneira mais intensa. É aquela hora de ser bem malandrão, bem estratégico, de deixa o outro se entregar, deixa o outro falar mais um pouquinho e deixa eu anotar tudo que ele está falando para ver se a coisa procede, em vez de reagir de uma maneira mais direta e às vezes passional durante a fase. Fica aqui com essa dica que pode ajudar bastante a todas as pessoas com essa ênfase. Isso vai intensificar muito a capacidade de descobrir coisas, de apreender conhecimentos novos. Para o eixo Câncer-Capricórnio, a gente vai ter já uma fase bastante harmônica, né? Uma fase de oportunidade. São guinadas meio que bênçãos disfarçadas. Alguns vão conseguir obter aquela posição, aquela condição pela qual estavam se esforçando tanto para conseguir. Outros vão ter um pouquinho de paz emocional, de harmonia doméstica, adquirir o seu imóvel, começar a juntar o dinheirinho para comprar o seu imóvel, ou pelo menos vai conseguir se emancipar um pouco mais do jugo familiar durante a fase. Mas de qualquer jeito, ambos estão ali com uma facilidade maior para atingir objetivos, ganhar um grau relativamente maior de reputação e colaboração de terceiros. O eixo Leão-Aquário fica intensificado, né? Fica também afetado de maneira intensa, como o Touro-Escorpião. Então, Leão e Aquário vão precisar ali de bastante ponderação, podem estar naquela fase em que vão precisar recuar um pouquinho nas suas afirmações, nas originalidades, vão ter um pouquinho de crise, né? Vão se sentir secundarizados, vão ser colocados ali em segundo plano durante várias etapas desses 6 meses ali do eclipse. Então é preciso negociar um pouco mais, às vezes fazer o famoso empurra com a barriga, negocia mais, pede um pouco mais de prazo, aquelas situações em que agir de maneira orgulhosa ou agir de maneira assim, eu não dependo de nada nem de ninguém,
e isso vai piorar um pouquinho mais a situação. Então é melhor nem que você finja um pouquinho ser humilde, mas recua um pouquinho só por uma medida estratégica que as coisas depois vão se acertando. Finalmente, o eixo Virgem-Peixes, assim como Câncer e Capricórnio, também tem algumas vantagens, também tem bênçãos disfarçadas. É a hora em que habilidades técnicas são reconhecidas como muito eficazes, as pessoas melhoram, têm maior resiliência em seus estados de saúde, têm imaginações sendo colocadas em prática, né? Coisas que a pessoa imaginou, idealizou e pode colocar ali em prática. É um momento em que as pessoas talvez não venham literalmente a perdoar e passar a mãozinha na cabeça do outro, mas que pelo menos já não vão ser tão afetados por aquelas mágoas que receberam de alguma situação traumática ou de alguém que os eventualmente tenha traído. Nessa fase aqui, então, temos um alívio, temos uma diminuição da pressão e algumas oportunidades até de formar alianças entre pessoas que tenham essas ênfases no mapa. E individualmente, se esse eclipse cai na sua primeira casa, você deve ter o ascendente Escorpião, vai cair na primeira casa. Se o eclipse cai na sua primeira casa, você vai passar por alterações físicas, alterações no corpo, no modo de proceder, às vezes vai fazer uma reformulação geral na aparência, mas também vai ganhar uma intensidade de propósitos fora do comum. Nesses próximos 6 meses, a capacidade de mergulhar visceralmente em alguma decisão vai aumentar. Na casa 2, seus recursos vão entrar em xeque, você vai ter que expressar expressar seus talentos, fazer o uso dos seus valores de maneira mais direta, colocá-los dar a cara a tapa com os seus valores e às vezes vai gastar um bocado mais, pode ser algum projeto que exija um gasto maior. Na terceira casa é a modificação das perspectivas. Aliás, isso aí vai valer para 3 e para 9. A modificação das perspectivas causadas por conhecimentos novos que você vai adquirindo, a sensação de que defasou e dá um desespero danado para a gente poder acompanhar toda a coletividade, nas suas preferências e seus interesses. A gente aguça a percepção e a inteligência durante uma fase como essa, seja porque passou por alguma situação em que se viu totalmente enganado, seja porque descobre que tem facilidade em determinado assunto. Na casa 4, vai mexer, na verdade, na casa 4 e na casa 10. Pode haver ali o planejamento para mudança de residência, reformas em casa, a modificação das relações entre os familiares, que alguns familiares às vezes estão adultos, os filhos estão adultos, mudam de casa, tem os cuidados necessários sobre velhos membros da família quando estão com saúde precária, por exemplo, nessa casa 4. Na casa 5 são filhos, alguns que têm gravidez inesperada, outros que estão decidindo se vão ter filhos ou não, se vai engravidar ou se vai interromper a gravidez. Essas situações podem estar presentes durante uma fase assim. Para alguns, vai ser o cuidado todo especial com os competidores desleais querendo tomar a ideia original que se tem. E para outros, pode ser justamente a afirmação muito intensa de uma marca, de uma coisa distintiva pessoal. Na casa 6, o indicador é sobre a saúde. Vá fazer seu exame médico, seu check-up anual, ou antes do anual faz alguma coisa, tem alguma anomalia, alguma coisa complicou, não demora. Vai ver como é que como é que está andando para você. Outra coisa é que você pode ver o cotidiano ser modificado de uma maneira relativamente dramática também, até com alguns colaboradores tendo que sair das rotinas em que você atua também. Na 7ª casa, a gente já viu o eixo 1-7, mas na 7ª casa são os relacionamentos, os pactos, os acordos. Alguns relacionamentos que já estão um tanto precários podem sofrer um bocado com o eclipse ali. Por outro lado, quem está sozinho pode encontrar gente muito interessante que esteja interessado. Na casa 8 são as fases de perda, são as purgações, aquela maturação que a gente precisa ter para aceitar o que não dá para alterar. Assim, eu não posso mexer nisso, não adianta, não é da minha alçada, preciso me libertar dessa coisa e aceitar o que eu não posso mudar durante aquela fase ali. Também é uma outra fase boa para fazer terapia.
tá? Para entrar numa terapia. Alguns vão fazer até cirurgias durante uma fase. Claro, consulte seu médico, né? Na casa 9 a gente já viu ali na casa 3. Casa 9 são as mudanças de norteadores filosóficos. Alguns vão se ver obrigados a viajar para longe, para realizar alguns estudos, a trabalho, e outros ali vão precisar modificar os planos de viagens, às vezes até com passagens compradas. E os planos acadêmicos, de estudos, algumas crises severas nos sistemas de crença, não era bem aquilo que eu estava pensando. Na casa 10, ganhar autonomia, mudar de emprego, trocar de setor, ter o chefe que muda de chefe, né? Muda de direção, a empresa, aquelas condições que alteram a nossa reputação estão atingidas ali pelo eclipse. Na casa 11, o modo como a gente se vincula a determinado tipo de movimento, como a gente adere a determinada causa, como são os nossos amigos, a que clubes e associações a gente pertence, porque aquilo ali vai entrar. Alguns chegam a entrar literalmente em colapso, né? Então a pessoa se vê ali tendo que fazer uma escolha, se permanece, se sai, é um ponto de conflito. E na casa 12 é uma exigência para que o indivíduo se recolha, que ele entre em recuo, na verdade, para poder observar como é que a vida está. Algumas pessoas vão precisar de um trabalho também igualmente sobre a saúde para evitar hospitalizações, outras vão ter que ajudar pessoas que ficaram hospitalizadas durante um tempo. Alguns vão se ver ali muito estimulados a mexer com caridades, com o auxílio e o alívio do sofrimento de pessoas que estão em condição marginalizada dentro da sociedade. Isso aí vai valer para asilos, vai valer para orfanatos, vai valer para hospitais, vai valer para setores da sociedade que, para quem os poderes vigentes normalmente não olham, né? Então, às vezes, as pessoas estão diretamente atuantes nesse campo. Bom, com isso a gente encerra o nosso estudo aqui breve, né, bem breve, sobre os eclipses. Fiquem preparados aí para o encontro de 29 de outubro de 2022, um encontro presencial no Rio de Janeiro, no Largo do Machado. Fiquem aí de olho na descrição do vídeo para vocês saberem como é que faz para se inscrever. E olha que as vagas são poucas, está acabando. Entra no Holanda Verso também para você ter desconto, tá? Fica de olho. É isso, gente. Uma boa sorte para vocês. Aproveitem bem essas descrições do eclipse e a gente vai se vendo nos eventos que estão chegando aí no finzinho de 2022. Um abraço e até a próxima.